Pessoal, espero que vocês estejam muito bem. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Semana passada, no Instagram, eu deixei nos stories uma caixinha aberta pedindo para vocês deixarem perguntas sobre alguma coisa que vocês queiram saber sobre essa iniciativa, sobre o canal, esse novo projeto e também sobre a minha vida. E bem, eu recebi aqui uma lista de perguntas e eu fiquei bastante contente porque as perguntas são de realmente pessoas que estão seguindo e interagindo bastante nos vídeos já ao longo desses 4, 5 meses de canal. Então, vou partir aqui para a primeira pergunta e temos o seguinte: vale a pena arcar com o ônus político de ser contrário aos colegas de trabalho? Bem, a gente deve estar falando aí no contexto de Brasil, mas também no contexto de Chile eu poderia dizer que não. Na minha opinião, não vale a pena arcar com o ônus político de ser contrário aos colegas de trabalho, porque eu acredito que quando a gente é contratado para uma instituição, isso é minha perspectiva. Se eu sou contratado para ser professor, eu vou dar minha aula, eu vou trabalhar, no caso, como na minha área, que é filosofia da linguagem, antropologia ou ética, eu vou exercer meu trabalho. Graças a Deus eu não sou obrigado a me posicionar aqui no meu trabalho de nenhuma maneira e não sou pressionado por isso. Eu acredito que, por temas políticos gerar um clima inapropriado no trabalho, eu acho que não é o caminho. Então, se eu posso me abster desse tipo de situação, eu vou me omitir e vou seguir minha vida. Eu fico até pensando, no momento que eu for voltar para o Brasil, em algum momento da minha vida, se eu for ter que trabalhar em uma instituição que eu tenha que ter político de estimação, eu vou ter grandes problemas. Porque eu me formei para trabalhar com filosofia, para fazer meus alunos pensarem com suas próprias cabeças e não depositar ideologias. Certo? Muito bem, então passando para a segunda pergunta, temos a seguinte: é preferível ser violentado pela própria consciência ou pelas críticas dos outros? Com certeza pelas críticas dos outros. Eu, graças a Deus, já cheguei num momento da minha vida que eu não me importo com a opinião dos outros. Críticas inúteis, para mim, simplesmente entram por um ouvido e saem pelos outros. Geralmente é de gente frustrada. Gente que não conquistou nada na vida e quer olhar para a sua vida, encontrar um defeitinho e deixar você intoxicado. Intoxicar a sua vida, encolerizar a sua vida e seu espírito. Então, como eu não me afeto mais com isso, eu prefiro poder chegar de noite, olhar para minha esposa, colocar minha cabecinha no travesseiro e estar tranquilo com minhas decisões. De que eu atuei de maneira correta, como um cristão que sou, seguindo os passos de Jesus, com muita humildade, ajudando meus colegas. Mas se eu for deixar de seguir meu caminho, de buscar uma vida santa, de buscar santidade, de buscar imitar Jesus da melhor maneira possível, obviamente cada um com suas dificuldades e eu tenho um montão delas, para poder agradar os outros, não é isso que Jesus ensina pra gente. Então, com certeza, a crítica dos outros. Podem criticar bastante, eu não tô nem aí, é perda de tempo sua. Bem, seria uma ideia fazer um Draw My Life ou contando minha trajetória? Bem, eu já fiz um vídeo sobre a minha trajetória aqui no doutorado, vou deixar o card, que aí conta mais ou menos como foi minha vida nos últimos 6 anos, 7 anos. Mas eu posso também contar como foi minha trajetória em outros momentos da minha vida. Basta vocês especificarem, né? Vocês deixam nos comentários, aí eu posso falar mais sobre minha vida ou até Eduardo aparecer também aqui no vídeo. Como vocês sabem, a gente está numa situação de pandemia muito complexa e não está dando para trazer outros conteúdos, por exemplo, como eu gostaria de apresentar um pouco o Chile, pelo meu olhar, de que sou brasileiro, mas eu não levo uma vida de brasileiro aqui no Chile. Eu levo uma vida de chileno. Meus colegas são chilenos, eu não tenho colegas de trabalho brasileiros. A única brasileira que eu tenho contato é minha própria esposa dentro de casa. Então eu acho bastante interessante poder mostrar para vocês como é a vida do chileno, nossas comidas típicas aqui, ou seja, o que é que o chileno faz no momento de distração ou no momento de descanso. Eu estou bem imerso na cultura já ao longo desses 6 anos bem, eu não busquei aqui fora no Brasil comunidades de brasileiros para interagir, fazer o churrasco, a festa junina e essas coisas. Não, eu procuro viver bastante a cultura e aprender o máximo possível. Então acredito que eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês também. Mas vamos ver, né? Rezar e pedir que tudo se resolva o mais rápido possível, que a gente possa voltar a viajar, a sair de casa, né, com segurança. Bem, você me ama? Pergunta da minha mãe. Amo bastante, a senhora sabe, e tenho muito orgulho de ser seu filho, espero dar bastante orgulho para você pro resto das nossas vidas. Muito obrigado por acompanhar e por sempre estar aqui comigo. Outra pergunta,
Quem foi sua inspiração para a criação do canal? Adoro seus vídeos, sucesso. Muito obrigado. Bem, inspiração eu tenho muitas, não que eu concorde com a linha de pensamento deles, mas quando a gente fala de filosofia e a popularização da filosofia hoje nas mídias sociais, a gente não pode deixar de falar sobre o professor Cortella, o professor Karnal e também o professor Pondé, né? Eu sempre vim assistindo os canais deles, os vídeos, e sempre achei bastante interessante a maneira simples deles relacionar a filosofia com a contemporaneidade, trazendo o papel do filósofo, que são chamados até de filósofos pop, para o cenário das mídias sociais, da televisão, das colunas. E, bem, eu me inspirei bastante nisso, apesar de que, obviamente, eu não compactuo com algumas posições religiosas e políticas de alguns deles. Mas, em geral, poderia dizer, sem sombra de dúvidas, Cortella, Karnal e Pondé. Insisto, e concluindo a reflexão e o reconhecimento a esses pensadores. Hoje me atrai muito mais essa linguagem mais fácil, trazendo a filosofia de uma maneira mais simples e mais leve do que o jeito acadêmico de entregar a filosofia, de muitas vezes, como eu falo, de escrever artigos que ninguém vai ler, publicar em periódicos que ninguém vai ler, ou escrever um livro que ninguém vai ler. Eu falo ninguém vai ler exagerando, eu sei que um par de pessoas vai ler, alguém que se interessa na sua linha de pesquisa, mas eu falo para o grande público. Eu me apaixonei por dar aula para alunos de engenharia mecânica, de gastronomia, de comércio exterior e mostrar como a filosofia é importante, e a filosofia está em nossas vidas, diretamente em nossas vidas. Nos ajuda a não cair em fake news, a pensar com nossa própria cabeça, a tomar decisões, a atuar de maneira correta, a ter autonomia, a não ser um analfabeto funcional, que é o que a gente mais vê por aí. Pessoas que não têm a mínima condição de ler um texto, interpretar ou de identificar uma fake news e simplesmente deixar de compartilhá-las, né? Se a gente tivesse essa capacidade, eu estou falando do grande público, a vida da gente seria bem melhor, não é verdade? Tem uma última pergunta. Vale a pena toda a exposição ou você não acha que é muita exposição? Isso com relação ao canal. Eu também recebi essa pergunta aqui de colegas aqui do Chile. Eu entendo muito que os colegas aqui no Chile muitas vezes são um pouco mais reservados e talvez gravar vídeos e publicar assim no canal talvez pareça muita exposição. Olha, semestralmente eu tenho basicamente 250, 300 alunos e agora na modalidade virtual que a gente grava as aulas e depois sobe numa plataforma e os alunos têm à disposição todo esse material. Eu acredito que não seja exposição nenhuma, porque eu sou professor e o que eu estou falando aqui no meu canal, eu falo com muita responsabilidade, com muito carinho, penso muito bem nas minhas palavras e trato de entregar o melhor. Com relação à parte técnica, vocês podem perceber desde o primeiro vídeo até agora que a gente vai melhorando, eu vou investindo numa iluminação melhor, na câmera melhor, num áudio melhor, para poder entregar o melhor. Imagine numa aula virtual, que é a câmera do celular, que o microfone é de qualquer qualidade, às vezes aparece alguma pergunta indiscreta e você não está preparado para respondê-la. Então, entre uma aula virtual, que todos os dias eu estou ministrando, gravando, subindo essas aulas, entregando para os alunos, e eles as têm totalmente disponíveis, e falar mais ou menos o que eu falo em aula, em alta definição, com a boa qualidade de vídeo e de áudio, e deixar como huella, deixar como um legado para as próximas gerações, até para os meus próprios filhos, para minha mãe sentir menos saudade de mim, para minha esposa e para meus colegas comentarem, não é exposição nenhuma. E se vale a pena? Mas é claro que vale a pena. Eu olho para trás, 4, 5 meses atrás, e quem eu sou hoje, eu melhorei muito. Eu consigo olhar aqui para essa lente e falar com um pouco mais de naturalidade e conectar-me com você. Já somos quase 400 pessoas, pelo menos inscritos, apesar de que eu sei que interagem diretamente entre 70 e 80, que já é um bom número. 70 pessoas é gente pra caramba, não é verdade? Para mim é muita gente e eu fico muito contente. Então essas foram as perguntas, eu agradeço muito por deixarem esses questionamentos. Em alguns meses mais ou um mês mais eu posso colocar outra caixinha. Vou deixar aqui o meu Instagram, @KenioEstrela, você pode me seguir. Também está no sobre, está o meu Twitter, está o Facebook e também o Instagram. Então aí vocês podem acompanhar também minha vida por lá, alguns stories que estou gravando e vou publicando também trechinhos dos vídeos que eu vou publicando semanalmente. Eu deixo um grande abraço a você, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau!